Olá, amigos do canal CNB Notícias. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso noticiário de política para você não perder nenhum detalhe. Vamos contar para você tudo o que está acontecendo. Você deixa um joinha, compartilha o vídeo e se você não se inscreveu, está convidado a se inscrever no nosso canal. Segundo a revista Oeste, veículos de comunicação podem ser condenados por fala de entrevistados. Por maioria, os ministros do STF decidiram que os veículos de comunicação podem ser responsabilizados por ato ilícito do entrevistado, se a declaração da pessoa que estiver dando entrevista for ofensiva ou constituir crime de calúnia, injúria ou difamação. A empresa de jornalismo também pode ser condenada pelos danos à vítima. A votação no plenário virtual do STF se encerrou em 7 de agosto. Os ministros começaram a julgar o caso em 2020. Trata-se de uma ação ajuizada pelo ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho contra o Jornal Diário de Pernambuco. Ele, na ocasião, questionou o conteúdo de uma entrevista que teria violado a sua honra. Com a decisão, o jornal foi condenado a indenizar o político. O voto vencedor foi do ministro Alexandre de Moraes, seguido por Dias Toffoli, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, aposentado em abril. Houve outras 3 teses. Para Moraes, o jornal foi negligente ao não buscar o outro lado, e a circunstância de não ter emitido juízo de valor sobre as declarações do entrevistado é irrelevante. Segundo ele, abre aspas, o silêncio, às vezes, pode ser mais eloquente do que muitas palavras. O veículo de comunicação atuou com negligência ao publicar a entrevista concedida por terceiro, sem ao menos ouvir o imputado. Fecha aspas. Na tese vencedora ficou estabelecido que o ordenamento jurídico permite a posterior de análise e responsabilização por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. Bom, a tese de Moraes se sobrepôs à do relator da ação, o ministro aposentado Marco Aurélio Mello. Ao negar a responsabilidade do jornal, o então ministro afirmou que a empresa jornalística não deve responder civilmente quando, sem emitir opinião, veicule a entrevista na qual foi atribuído pelo entrevistado ato ilícito a determinada pessoa. Mello afirmou que o conceito de liberdade de expressão prevê, abre aspas, um ambiente no qual, sem censura ou medo, várias opiniões e ideologias podem ser manifestadas e contrapostas, caracterizando o processo de formação do pensamento da comunidade política. Fecha aspas. A opinião desse ministro é a seguinte, abre aspas. A intervenção do judiciário dá-se voltada ao controle do abuso, que não se observou no caso concreto. No caso, a conduta do jornal não excedeu o direito-dever de informar. Entender pela responsabilização, ao que se soma a circunstância de tratar-se de julgamento sob a sistemática da repercussão geral, sugere o agasalho de censura prévia a veículos de comunicação. Fecha aspas. Com ele, votou apenas a Rosa Weber. Para Edson Fachin, que também apresentou voto divergente, a indenização por dano moral só deve ser exigida da empresa jornalística quando, sem aplicar protocolos de busca pela verdade objetiva e sem propiciar oportunidade ao direito de resposta, reproduz unilateralmente acusação contra ex-dissidente político, imputando-lhe crime praticado durante regime de exceção. Nesta tese, esse ministro foi seguido por Carmen Lúcia. A última tese foi do ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhado por Nunes Marques. Para Barroso, quando o entrevistado ofende ou acusa alguém falsamente, a empresa jornalística somente pode ser responsabilizada civilmente se na época da divulgação havia indícios concretos da falsidade da imputação e se deixar de observar o dever de cuidado na apuração da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Como o caso de Pernambuco teve a repercussão geral reconhecida, a tese será aplicada em casos semelhantes, ou seja, outros veículos de comunicação podem sofrer penalidades devido a publicações de entrevistas onde o entrevistado, por um acaso, ofender ou fizer alguma coisa contra a honra de alguém. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião a respeito deste caso e dos próximos que podem acontecer. No jornalismo em geral, quando se publica uma entrevista onde se fala de alguém, sempre houve a possibilidade do direito de resposta e o jornal estava cumprindo a sua parte. Nesse caso, fica diferente o julgamento. Por isso, quero saber a sua opinião.
Nossa próxima informação do portal Hora Brasília fala a respeito de delegados e policiais federais que estão exigindo reajuste salarial do governo Lula. Entidades representantes dos delegados e policiais federais entregaram uma carta aberta essa semana ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. O documento pressiona por uma resposta sobre a revisão salarial. A carta destaca o seguinte, abre aspas, o atual cenário causa apreensão entre as categorias e precisamos de um sinal claro sobre o ajuste salarial. Fecha aspas. Apesar do recente reajuste de 9% concedido aos servidores federais em maio, as associações da Polícia Federal argumentam que o aumento não atendeu à defasagem salarial acumulada na carreira. As entidades alertam, abre aspas, sem planos concretos e aprovações orçamentárias, as promessas de valorização e reestruturação da Polícia Federal, tão defendidas pela Direção-Geral e pelo Ministro da Justiça, correm risco de não se concretizar. O documento é endossado por líderes de importantes entidades, incluindo a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e Federação Nacional dos Policiais Federais, entre outras. E a nossa última informação vem do portal Terra Brasil Notícias com uma grave informação. Documentos revelam que dinheiro público financia MST. Notas fiscais recolhidas em Maceió mostram gastos com lonas, refeições e ônibus para acampados que participam de manifestações. A CPI do MST esteve fazendo uma diligência em Alagoas. Lá, os parlamentares recolheram documentos revelando que os sem terra que participaram de manifestações no estado foram financiados pelo Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas. Há contratos, notas fiscais e até pareceres jurídicos mostrando que o governo alagoano pagou ônibus, lonas e cestas básicas para subsidiar os protestos. Os documentos mostram a relação dos movimentos com o Estado entre 2017 e 2020. A maior parte é de 2018. Uma das notas fiscais, no valor de R$ 2.799, comprova o aluguel de 2 ônibus para transportar famílias que estavam participando de manifestações na Praça Sinimbu, em Maceió, em abril de 2018. O dinheiro foi liberado pelo ITERRA para movimentos que invadiram o INCRA. Outra nota fiscal revela que o ITERRA em Alagoas pagou R$ 19,9 mil para comprar lonas destinadas às famílias que estavam acampadas na Praça dos Martírios em Maceió em abril de 2018. Há outra nota fiscal de R$ 8.300 de compra de cestas básicas para os manifestantes que acamparam na usina Lajinha e usina Guaxuma em municípios de Alagoas. O então diretor superintendente do ITERRA de Alagoas, Jaime Messias Silva, disse à revista Veja que não vai se pronunciar sobre os fatos. Os parlamentares da CPI que estão fazendo as diligências em Alagoas estão cruzando as informações para checar denúncias de pagamentos direcionados a empresas específicas do ITERRA Alagoas no estado. A CPI recebeu informações de que foram pagos R$ 5,6 milhões para empresas de ônibus entre 2015 a 2023. Estas são as informações a respeito da CPI do MST para você comentar aqui no nosso canal. E eu quero saber o que você acha de tudo isso que estão descobrindo e o que será que vai dar. Comenta aqui embaixo, porque eu volto com mais notícias nesse canal e você é nosso convidado. Até lá!